Bom, as anulações das condenações do ex-presidente Lula abrem o debate em torno de uma possível candidatura do petista à presidência da República em 2022. E para discutir e comentar sobre essa e outras possibilidades, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã com o advogado, especialista em direito eleitoral, consultor aqui da Jovem Pan, doutor Arthur Rollo. Como vai, doutor? Bom dia, muito obrigado por estar aqui. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia aos amigos ouvintes da Jovem Pan. Doutor, são muitos os aspectos desta decisão que a gente pode discutir aqui, mas eu começo perguntando para o senhor, na questão técnica, por que o ministro Fachin tomou agora esta decisão, já que a defesa de Lula, há pelo menos 5 anos, vinha pleiteando essa decisão que foi tomada ontem? Bom, Tiago, esse processo já está com o ministro Fachin há 4 anos, e essa é uma pergunta que eu me faço também, porque apenas depois de 4 anos que uma decisão como essa foi adotada. Eu só tenho uma explicação para isso, que é justamente aquele outro habeas corpus que o ministro Fachin ontem reconheceu a perda de objeto e que iria causar um estrago muito mais profundo aí na Lava Jato. Então, eu tenho para mim que se não fosse esse outro HC questionando a parcialidade ou a imparcialidade do então juiz Sérgio Moro, o ministro Fachin não ia adotar essa decisão, porque essa decisão já era para ter sido adotada há 4 anos atrás. E isso é uma insegurança jurídica tremenda. Doutor Arthur, agora a pergunta de Diogo Schelp. Doutor, bom dia. Essa decisão, ela favorece o Lula do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista dos direitos políticos dele imediatamente, ou é preciso esperar ainda a decisão do plenário no STF para que isso possa ser confirmado? Bom dia, Diogo. Na verdade, é uma decisão pronta e acabada, perfeita. Ela já se aplica e ela anulou todas aquelas condenações colegiadas que tornavam o Lula ficha suja e impediam a sua candidatura. Significa que Lula está no jogo de novo. Agora, vai ter recurso dessa decisão? Com certeza vai. O Ministério Público já falou que está recorrendo dessa decisão, só que o julgamento não é feito pelo plenário, é feito pela segunda turma. E tudo indica, em virtude aí dos posicionamentos já adiantados do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski, até mesmo do ministro Nunes Marques, que esse entendimento deve ser mantido na segunda turma. A questão que se coloca, Diogo, é se aquela perda do objeto significa, não vamos mais examinar aquele outro processo porque a gente já resolveu o problema aqui, não tem por que examinar o outro processo. Ele reconheceu, o ministro Fachin, a perda de objeto de alguns outros processos, inclusive daquele habeas corpus questionando a parcialidade do juiz Moro. E, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes já entende que é uma questão que precisa ser examinada, até porque pode gerar consequências mais profundas. Então, com certeza vai ter algum desdobramento em sede de recurso, mas eu tenho para mim que essa questão da anulação das decisões propriamente não deve ser revista pela segunda turma em sede de recurso. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, por favor, doutor Rollo. Essa decisão, ela pode ser revertida? De qual forma, em quanto tempo? Os brasileiros que não concordam com o ocorrido se perguntam qual a possibilidade disso acontecer, por qual caminho, né? E a segunda turma agora, então, reavalia a medida, de qual forma, como é esse procedimento agora? Porque Lula não passa a ser inocente, né? Apesar da anulação das condenações dos casos. Não, Adriana, não passa a ser inocente. O que aconteceu é que o processo tramitava lá em Curitiba, agora vai tramitar no Distrito Federal. O que o ministro Fachin disse é que as provas vão poder ser convalidadas pelo juiz do Distrito Federal. Agora, o recurso vai ser examinado pela segunda turma e todos os aspectos da decisão, Adriana, vão poder ser revistos pela segunda turma. Em relação à revisão da anulação,
pelos posicionamentos já adiantados pelos ministros do STF da segunda turma, tudo indica que isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, a perda de objeto do habeas corpus que questiona a parcialidade do Sérgio Moro, muito provavelmente vai ser revista. Significa que pode ainda haver um dano maior a esses processos, essas decisões da Lava Jato, porque, por exemplo, esse habeas corpus aí que questiona a parcialidade, ele pode, inclusive, anular todas as provas e o processo começar literalmente do zero. Por enquanto, não vai começar do zero, mas pode acontecer de começar do zero, ou seja, ainda teremos fortes emoções com a decisão da segunda turma do STF. Doutor, e só para ficar claro em relação a essa possível suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, a decisão de Fachin de ontem invalida essa possibilidade do Supremo julgar isso ou ainda não? Ou pode ser por um outro caminho, por outros condenados na Lava Jato? Na verdade, primeiro pode ser por outros condenados, como você disse, porque a perda de objeto ocorreu em relação, ou teria ocorrido, em relação ao Lula, em virtude de já ter uma decisão anulatória, o que não aconteceu em relação aos outros réus. Então, se o tema não vai ser discutido em relação ao Lula, tem vários outros réus que têm interesse em fazer esse questionamento. Mas o ministro Gilmar Mendes já adiantou que para ele não existe perda de objeto. Então, no mínimo, a gente já tem aí um empate no recurso. Vamos ver como votam os outros 3 ministros da segunda turma, mas existe uma chance grande dessa questão da suspeição continuar a ser examinada. E aí, se reconhecer a suspeição, essa aliança entre o Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro na colheita das provas pode resultar em anulação de todas as provas, o processo começar do zero, e aí demora aí pelo menos 2 anos para julgar em primeiro grau, para ter aquela condenação colegiada que impede a candidatura de Lula. Demoraria aí 3, 4 anos, significa que ele em 2022 estaria habilitado. Diogo? A declaração de incompetência da Vara de Curitiba para julgar o caso do Lula pode fazer com que outros réus procurem o mesmo caminho, também tentando buscar esse reconhecimento de incompetência da Vara de Curitiba para julgar os seus casos? Com certeza, é um precedente que vai ser utilizado pelos demais réus. O que aconteceu era uma coisa até estranha para quem é da área, porque dava a impressão que só existia o juiz Moro lá em Curitiba. Normalmente, os processos eles são distribuídos livremente, como a gente diz, né? Existe um sorteio e aquele juiz sorteado é o que conduz o processo para adiante. E aí houve o que a gente chama de conexão, em virtude de relação com os fatos da Petrobras, todos aqueles processos que eram da Lava Jato acabaram indo para a vara do juiz Sérgio Moro em Curitiba. E isso, com certeza, mostra que houve um erro ali na condução dos processos, é uma incompetência. A gente diz em direito que essa incompetência absoluta do juiz torna todas as decisões que ele praticou nulas, e esta incompetência ela pode ser reconhecida também em outras ações para beneficiar outros réus. E por que, doutor, o senhor acredita que algumas pessoas tenham comentado que a decisão de Fachin beneficia ou pode vir a beneficiar o ex-juiz Sérgio Moro? Até o presidente da Câmara tuitou logo após a decisão do ministro: minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Então, Adriana, o que o presidente da Câmara quis dizer é que, na verdade, ao reconhecer a perda de objeto do habeas corpus que discute a parcialidade do juiz Sérgio Moro, esse tema ele não vai ser decidido. Significa que o juiz Sérgio Moro não vai ter uma decisão contrária do STF dizendo que ele é suspeito e que ele cometeu uma série de irregularidades nos processos da Lava Jato. A gente sabe que essa prova produzida da parcialidade é uma prova ilícita, obtida de forma ilícita. Para absolver, ela serve. Uma das questões que vai ter que ser decidida também é se ela vai servir, por exemplo, para punir
o Deltan Dallagnol e punir o Sérgio Moro pelos evidentes abusos que eles cometeram na condução da Lava Jato. Mas esses abusos eles foram descobertos mediante prova ilícita. Aí tem uma teoria que até o nosso colega aqui, o Zé Maria Trindade, fala, a teoria do fruto da árvore envenenada, que significa que se você obteve a partir de prova ilícita, todas as derivações dessa prova ilícita também são nulas. Então, é por isso, Adriana, o presidente da Câmara cogita de, ao não decidir se o juiz Sérgio Moro é suspeito ou não, se os atos dele foram bem praticados ou irregularmente praticados, não deixa de ser uma forma de protegê-lo de um mal maior aí em relação, inclusive, a punições. Doutor, rapidamente para fechar, uma questão que pode ser dúvida de muita gente, por que agora a análise desse caso, os casos envolvendo Lula, essas análises vão para Brasília e não aqui para São Paulo, que é onde ele mora, e no caso do apartamento do Guarujá e do sítio de Atibaia, são objetos analisados em São Paulo. Não poderiam ser analisados em São Paulo? Então, o que se entendeu aí, a decisão do ministro Fachin diz a respeito disso, que os atos foram praticados enquanto Lula era presidente da República e, pelo fato de ser presidente da República, determinaria a competência das varas do Distrito Federal. Ali seria em crime, a gente fala em local do fato, né, que a competência do local do fato, então seria o Distrito Federal ali o local de trabalho do presidente da República. Doutor Arthur Rollo, advogado especialista em direito eleitoral, consultor aqui da Jovem Pan, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, bom trabalho, até a próxima, um abração. Eu que agradeço, um bom dia a todos.